uma vez, eu, o Eric e Israel, mais um vídeo da Rádio Gurizada, trazendo para vocês conteúdo do Grêmio e nossas opiniões sobre o que vem acontecendo com o Tricolor. Recentemente, nosso técnico, nosso presidente, Romildo Bolzan Júnior, famoso superávit, vem comentando sobre as contratações e especulações do Grêmio. Começou a temporada logo após a final da Copa do Brasil, dizendo em 4, 5 reforços de peso, nível mundial, coisas do tipo. Aí nomes foram sondados, imprensa revelando algumas coisas, e agora, já 2, 3 vitórias após, já vem falando, não, descartando o Rafael Carioca, descartando o Rafinha. Aí começa a se falar em jogadores já meia boca, de time, o Messias, que é um bom zagueiro, mas é um time do América Mineiro, não é um cara que chega, veste a camisa e joga, não é nem a posição que a gente precisa, certo? Então, estamos aqui como os torcedores que não estão satisfeitos com isso, queremos uma resposta do Romildo, e agora eu quero ouvir o que os nossos companheiros têm a dizer sobre isso. Manda lá, Eric. O que acontece, né? Depois do sacode que a gente levou lá do Palmeiras, né, nos 2 jogos, o que o Romildo e o Renato falaram para a torcida? Não, vai vir jogadores, vai vir poucos jogadores, mas vai vir jogadores que vão chegar e vão vestir a camisa do Grêmio, vão sair jogando e não sei o quê. Aí depois o Romildo deu uma entrevista coletiva dizendo que vai vir jogadores de impacto mundial. Daí chega o Romildo, dá essa entrevista para a maioria dos veículos aí, principalmente rádios do Rio Grande do Sul, e praticamente descarta tudo. Jogadores que iam vir agora estão dizendo que vão abril, maio. Jogadores que demandam tempo para ser contratados. Jogadores que o Grêmio já descartou, jogadores por valores altos. Romildo, não tem mais idiota. Não tem mais idiota. Chega desse papo. Chega. Olha quanto que a gente gasta com jogadores insuficientes. Pelo amor de Deus, Romildo. Abre essa mão, Romildo. Eu não quero superávit de 36 milhões. Eu não quero superávit. O que adianta ter superávit se tu não tem time, Romildo? A gente não tem time para disputar os principais campeonatos. Tem no mínimo 5, 6 clubes aí que tem mais time que a gente. Pelo amor de Deus, para de iludir a torcida. Então diz assim, ó. Não, gente, a gente não vai contratar ninguém. Tá? A gente tá tentando o Douglas Costa, mas não sei se vai vir. E eu vou investir na base. Faz isso, mas não mente. Não diz que vai vir jogadores de impacto mundial. Não diz que vai vir jogador de abril, maio, para ficar mais um mês naquela especulação, naquela ansiedade. A gente está ansioso, a torcida do Grêmio está ansiosa. Então diz, ó, a gente vai abraçar os jovens e deu, já era, acabou. Mas não ilude ninguém, mas é idiota, Romildo. Ninguém mais é idiota. Eu tô saturado disso. Pelo amor de Deus, então siga uma linha de raciocínio e vá até o final. Diz assim, então a gente vai ter que mandar embora 4, 5 jogadores para contratar 4. Mas cada dia fala uma coisa. Agora já é abril, maio, vai chegar em abril, maio e vai dizer que é dezembro. Ou vai dizer que os valores assustaram, ou vai dizer que o jogador pediu muito, ou vai botar o jogador contra a torcida. Ninguém mais é idiota, ninguém cai nesse papinho de 36 milhões de superávit, a gente sabe. A gente sabe que dá para ter superávit com o time. O Grêmio gasta muito com coisas desnecessárias. Dá para ter superávit com o Douglas Costa, sim, se não tiver o Everton, se não tiver o Tassiano, se não tiver o Wanderlei, se não tiver o Paulo Vitor, se não tiver o Paulo Miranda, o David Braz, dá para ter. Uma coisa não impede a outra. Acho que vocês falaram tudo, né? Depois que o Grêmio perdeu a Copa do Brasil de forma melancólica para o Palmeiras, a torcida que estava querendo a cabeça do Renato, estava criticando muitos jogadores, criticando a direção, muita gente se desassociando. E então o que o Romildo fez? Ele foi lá e deu uma entrevista que acabou tirando o foco, né? Falou que o Grêmio ia trazer 5 a 6 jogadores de nível mundial, jogadores que chegariam, vestiriam a camiseta, jogadores consolidados, né? Não seriam jogadores que nem falarem Rafinha, Douglas Costa, até Higuaín estavam falando. E no fim das contas, agora, pior, né? Falou. O pior de tudo é que a gente acreditou quando falaram. Por quê? Porque o Romildo um dia antes falou que ia vir reforço de nível mundial. É óbvio que a gente vai acreditar numa coisa dessa. O próprio Renato, né? O próprio Renato aí tu fala, que a gente teria todo mundo fala que vai vir reforço de nível mundial. Todo mundo vê que o Grêmio está atrás em relação a time, aos principais times do país. O Grêmio não tem um elenco para competir. Não precisa competir de igual com o Flamengo ou com o Palmeiras. Não precisa ter o mesmo elenco recheado que eles têm. Mas te aproxima o mais possível que tu consiga. O Grêmio nem isso faz. Aí tu especula nomes, tem dinheiro em caixa, já tinha superávit de 30 e tantos milhões, aí depois disso ainda vendeu o PP.
e botou dinheiro em caixa, e cadê o dinheiro? Cadê as contratações? É só gente em final de contrato, é só pessoal em fim de carreira, e ainda assim, por cima, contratos elevados, salários astronômicos. Se tu tira 2, 3 desses aí que estão em fim de carreira, ganhando um monte de dinheiro, sem necessidade, tu paga quase Douglas Costa. Só que esse tipo de cortina de fumaça já está sendo a marca do Romildo Bolzan. O que há 2, 3 anos atrás, a marca dele era ter colocado o caixa do Grêmio em ordem, ter organizado os processos do Grêmio, com o negócio de falar em processos internos, tá? E ganhou ainda 11 títulos. Esses últimos 2, 3 anos ele está estragando sempre com cortina de fumaça. Tem uma derrota, vai lá, larga alguma coisa na imprensa, baixo dos panos, os caras começam a noticiar, ele dá uma entrevista dando letrinha que bate com o que está sendo falado, a torcida fica naquela, esquece a merda que fez, que passou, e o que acontece? Nada. Tá? Aí numa hora dessa a gente lembra aquela festa do Grêmio, a live do Grêmio no ano passado, do aniversário. Que vergonha foi aquilo? Todo mundo fazendo piada com o torcedor. Todo mundo, a torcida inteira esperando o Cavani, o tal do Cavani. O Cortez fazendo piada, o Ferreira, que recém tinha assinado o contrato, que tinha botado o Grêmio na justiça 2 semanas antes assinou o contrato, fazendo piada. Isso é uma vergonha pra gente. Cadê o compromisso com a torcida? Sabe? Não precisa também contratar o Messi, o Cristiano Ronaldo, mas seja assim, seja coerente, seja transparente com a torcida. Sabe? Pô, isso enche o saco. A folha do Grêmio é de 12 milhões de reais, tá? Isso daí é a quarta quinta folha do Brasil. Dá para contratar esses 3, 4 jogadores a nível mundial, que ele falou, tá? E manter a mesma folha. Só que tem que dispensar os jogadores que não têm utilidade e ganham muito. Com certeza. Nem que tenha que pagar um pouco do salário. Esse é o ônus de ter investido mal. E outra coisa tem que ser analisado, salário é salário, jogador é jogador, não dá para pegar, o Grêmio tem tantos milhões de folha salarial, o Grêmio não pode ultrapassar o teto. É como vocês falaram antes, a questão de goleiro, por exemplo. Marcelo Groy saiu do Grêmio, todo mundo falando que o Grêmio não poderia arcar com o salário que ele receberia na Arábia. Que seria em torno de 1 milhão, alguma coisa, né? Daí tu pega, soma o salário do Vanderlei, do Paulo Vitor, do Júlio César, não daria o salário do Groy? Isso é a famosa economia burra. Acha que vai economizar num lado e toma no cu do outro. O barato sai caro. Não adianta. E agora, antes estavam falando em quê? Um goleiro, um zagueiro, um volante, um meia, um ponta e um atacante. Agora, aparentemente, é um zagueiro, o Messias, da América Mineiro, que estão falando, né? Um volante, que antes era o Rafael Carioca, agora parece que não é mais. Então pode ser o Cuejar ou até o Jailson, de repente, e um meio atacante. E o que me preocupa é a questão só deixa eu falar que eu queria um ponta-direita, um extrema-direita. Eu acho que o Alisson não tem condições de ser titular, e eu não vejo o Renato colocando o Ferreira de um lado e Léo Chu do outro, não sei o que ele pretende, mas eu acho que ele vai acabar mantendo o Alisson, e isso me preocupa muito. Vai. A questão ali do ponto, a gente é para ser o Douglas Costa, mas mesmo assim o Douglas Costa vai chegar só em junho. O Léo Chu, a gente viu no jogo de ontem que não é o cacoete dele jogar pela direita. Ele pegou 2 bolas ali, ele puxou pro lado e fez falta no zagueiro, né? Mas a questão, assim, cara, é meio... Parece que a gente tá aqui e é uma questão que parece fácil, a gente sabe que não é tão fácil assim, mas é uma questão que é tão óbvia que a gente não entende, entendeu? Por que não faz isso? Mas é difícil botar times que pagam o salário do cara. Então, paga metade do salário do cara, então paga 70%, paga 60%, 40%, não sei o que vai fazer. Fez a besteira, agora tem que assumir a bronca. Agora arca, né? Tem que arcar com as más escolhas. Não adianta. Mas, assim, o discurso, assim, sabe, parece que a gente é bobo, sabe? Porque eles soltam a bomba e depois foge, entendeu? Foi assim, lembra do Paulo Luz também naquele jogo, o que ele falou mesmo? Reforço que vai impactar. Cara, um dia depois deu a bomba do Cavani. É de nível mundial, isso aí, por favor? Sim, o próprio Romildo, né, conversa. De repente ele vem. Exatamente essas as palavras do Romildo Bolzan, sendo que depois saiu na imprensa que não tinha nada. O Grêmio daí falando que depois que passou, que ele acertou com o United e tudo, saiu o Grêmio mas falando que não tinha nada. Mas se não tinha nada, como é que o Romildo vai numa entrevista e me fala, de repente ele vem? Palavras do próprio Cavani. Eu respondo. Exato. Por educação. Educação, exato. Tipo, não ficar feio. Não, tudo bem, eu respondi, mas não tem nada.
Aí o cara vai lá e coloca fogo no negócio, dá esperança para a torcida. Não tem o mínimo de cabimento numa coisa dessa. E depois ainda falaram que o torcedor que criou ilusão baseado no nada, mas na própria live do Grêmio naquele dia foram feitas diversas alusões ao Cavani, diversas brincadeiras. Agora a gente vai ter uma surpresa para vocês, hein? Fiquem ligados. Não sei, falando várias coisas para a torcida ficar na expectativa, né? Sim, e outra, cara, o Eric tocou no assunto dos salários, 14 milhões, né, Eric? 12, tá? Digamos, chutando alto, tá? Eu vou dar um chute bem alto, que com as 4 contratações para titularidade do Grêmio, de 12 vai para 18 milhões, tá? Vai aumentar 6. Eu vou chutar bem alto, tá? Vou dar um exagero. Só o que o Douglas Costa venderia de camisa no Grêmio, um contrato que tu pode fazer com publicidade, ou buscando investidores, porque esse é um dinheiro que do investidor que vai sair, mas vai voltar para ele depois. É só o marketing e as ações do Grêmio se mexerem um pouquinho mais. Esses marketings, não só do Grêmio, de times brasileiros, são horríveis. Tá? É um pouquinho de entender mercado, de ver o mercado e começar a fazer ações que tu ganha mais do que o salário desses caras, só em cima da imagem deles. Douglas Costa tem visão mundial, todo mundo inteiro conhece ele. O Brasil, então, nem se fala, sabe? É só ter um pouquinho de mercado, de saber usar a imagem desses caras, e a própria imagem do clube, perante a sua torcida, que tu consegue dinheiro para pagar todo o salário deles e sobra ainda. Só ver o Flamengo. Tudo bem, o Flamengo tem muito mais torcedor que o Grêmio tem, óbvio. O Grêmio tem 7, 8 milhões, e o Flamengo tem 40 e tantos, tá? Mas, na proporção, o que o Grêmio aproveita a torcida é muito inferior à proporção da torcida em si. Dá para aproveitar mais. A torcida do Grêmio é muito mais próxima do que do Flamengo, por exemplo. O Flamengo tem torcida no Brasil inteiro. O Grêmio tem torcida na região metropolitana, basicamente aqui Serra e o Rio Grande do Sul, a pau e corda. Tá? Tem que usar melhor isso, tem que usar melhor essa torcida, aproximar a torcida e saber usar a imagem do clube e dos jogadores para trazer. Não é só trazer, botar lá e pagar. Tem que usar essa parte de fora, nós estamos no século XXI, gente. Não é só botar o jogador para jogar, tem que usar tudo que a imagem dele, a imagem do clube, trazem por fora do campo. O que vocês pensam sobre isso? É a questão também só de sócio que o Grêmio ia ganhar, sócio que deixou de pagar na pandemia e ia se recuperar, ia voltar para voltar a ser sócio. É uma questão assim que... E outro debate. Se o Grêmio pensar assim, não, mas o Grêmio, quem é que o Grêmio pode vender? O Grêmio não tem perspectiva de vender ninguém, a gente tem que ir com calma, porque não tem nenhum jogador. O Grêmio tem chutando por cima os 4, 5 jogadores com mercado para vender, entendeu? Então, assim, não precisa ser uma venda extraordinária, né? Como a maior venda do time. Mas se botar ali 7, 8 milhões de euros cada um, vender 3 desse no ano, cara que não é um espetáculo, mas consegue uma venda, já tá ótimo. Já fecha o balanço do time no final do ano, entendeu? Sim. É que fazer o Flamengo faz. O que o Flamengo faz? O Flamengo pega a grana que vende os caras, os jogadores jovens. Os jogadores jovens, teoricamente, eles não dão tanto retorno técnico, né? Já é uma outra filosofia, diferente da filosofia do Grêmio, que preza o jogador trazer títulos e dar um retorno técnico e depois vender. Agora o Flamengo não. O Flamengo prefere o quê? Vender. Tá vendendo já o goleiro aí por 167 milhões, 25 milhões de euros, eu acho. Mais do que o Alisson, que é do Inter. Então, assim... Tu acha que o quê? Eles vão usar esse dinheiro para investir no clube, investir em salário. Então, assim, é uma questão que a gente tem que seguir um pouco os passos do Flamengo, né? O Flamengo meio que... Tá, o Grêmio já tá pensando aqui 1 ano e meio, 2 anos, entendeu? O Flamengo não, o Flamengo já tá pensando nos 6 meses. Só que o Flamengo sabe que vai revelar um cara que tem mercado. Ou se tiver coisa ruim ali, vende o Arrascaeta para a Arábia, vende o Gabigol para a China, vende o Bruno Henrique para Portugal. Qualquer um consegue vender rapidinho. Entendeu? Mas só para comentar rapidamente sobre o que o Gustavo estava falando, questão do marketing do Grêmio, até nesse período de pandemia, no qual muitos sócios acabaram antecipando as mensalidades, né, para ajudar o clube. Muita gente passando dificuldade financeira resolveu fazer isso para dar um voto de confiança para o Grêmio, para o presidente, para essa direção. E não aconteceu nada, o marketing do Grêmio não se mexeu, ou no máximo teve um e-mail agradecendo, não teve nada, sabe? Isso é uma vergonha até, eu acho que até a gente poderia em outro momento fazer um vídeo especificamente sobre isso, porque é lamentável, é uma coisa preocupante, parece que o Grêmio não se preocupa com isso. Não se preocupa. Realmente o Grêmio não ouve o torcedor. Não ouve e não tá nem pro torcedor, né? O Romildo chegou como um cara para salvar o Grêmio, para fazer boas ações, teve as suas boas ações, a gente é muito agradecido a ele, fez um bom trabalho,
mas tá passando os limites agora. Tá se perdendo totalmente. Tem que encontrar o equilíbrio. Tem que encontrar o equilíbrio. Não pode ser chave essa. Pode ser um clube que tenha muita dívida em banco, tudo bem, a gente entende. Mas há maneiras de resolver o problema e continuar sendo um clube saudável. Há maneiras. O Grêmio gasta errado. E o que acontece? Tá pagando o Tardelli até agora, tá pagando o Thiago Neves até agora, entendeu? Fez um negócio horrível em relação ao Marinho, fez um negócio horrível em relação ao Luciano. André também. André, o Grêmio também foi um parto para se livrar. Eu acho que se bobear, deve estar pagando o André até agora. Então, assim, cara, é uma questão meio parece que é tão óbvia que a gente, sabe, pensa como é que não fazem? Será que não tem um cara lá que pensa isso? Ah, mas onde é que eu vou botar o Everton sem bolinha lá com 500 mil por mês? Meu filho, vai à luta? Agora vai lutar, arruma um lugar para colocar. 1.250 mil, tu acha o clube pro Everton? Não, acho, nem que seja fora do país, uma China, uma Arábia da vida, para ele vai ser bom, pro Grêmio é bom, sabe? E essa questão de montagem de elenco, de time, ninguém aqui também está pedindo para contratar 10 jogadores de titularidade por ano. Mas no momento que tu faz um time, que tu tem um time bom, como o Grêmio teve em 2016, 2017, certo? Tu vende uma peça boa para fora, porque tu vai ter que vender. Quando tu repõe alguém próximo a ele, o mais próximo possível. Claro que não vai conseguir repor um Arthur, mas tu coloca alguém bom ali junto para cuidar da continuidade, entendeu? E assim tu vai refazendo o teu elenco, vai mudando as peças, uma, duas a duas, mas tu mantém a qualidade para seguir. Não tu perde um Arthur e traz o Tassiano, entendeu? Não dá, tem que manter a qualidade. Pois é. Arthur, Wallace e Jailson, né? Exato, e daí trouxe quem? Não dá para tu, tudo bem que tem uma base boa vindo e tal, mas não dá para tu achar, pô, Arthur e Wallace, principalmente, são caras totalmente fora da curva para nível Brasil aqui, nossa. Não dá para tu achar que tu vai ter todo ano um cara desse saindo da base. Não tem também, tu tem que também ter o plano B, uma contratação e tal. Daí se o cara vier, a base vai ter também, vai jogar os dois. Não só depender disso e trazer refúgio de fora e achar que a mágica vai acontecer todo ano. Não é assim que funcionam as coisas, sabe? Alguém vai ter que dar um respaldo para a torcida de onde está indo esse dinheiro todo. Sabe? Porque é venda atrás de venda, são 3, 4, 5 anos que as vendas estão sempre entre as maiores do Grêmio. E cadê o dinheiro? Não vem ninguém, não tem uma contratação de peso sequer. Ah, teve o Tardelli. Tudo bem, gastaram o Tardelli e foi uma contratação de peso, mas fizeram errado. Cara de 33 anos, 1 milhão e pouco por mês, contrato de 3 anos. Quando que isso ia dar certo? Nunca. Tanto que voltou, depois que daí deu o problema aqui, ficou livre no mercado, daí voltou para o Atlético ganhando, sei lá, a metade ou menos, em contratos menores. Não dá, são contratações erradas, o Eric tocou nesse ponto, contratações erradas atrás de erradas, e isso tem culpa Renato, tem culpa Romildo Bolzan e tem culpa os inúmeros executivos de futebol que não eram e acabaram exercendo o cargo por alguma outra circunstância, mas tem que ter chega. A partir de hoje, não vai mais acontecer isso e nós vamos mudar a política do Grêmio, porque está errado nos últimos anos. Na verdade, também parece que o Grêmio está só com executivos de futebol meio que tapa buraco, assim, né? Exato. A torcida cobra, a imprensa também ajuda a cobrar a direção do Grêmio, e daí no fim parece que fica só um rodízio, sabe? Um ciclo sem fim. Ah, fulano trabalhava aqui, agora vai fazer a função de executivo. Não, fulano estava aqui, agora vai fazer aqui, vai ajudar, mas não muda. Sempre a gente reclamava do Duda Crefeld, veio o Paulo Luz, e todos com a mesma mentalidade, com as mesmas entrevistas, né? É complicado. Parece que no Grêmio, o cara, para trabalhar no Grêmio, o cara tem que ser gremista, entendeu? O cara não pode ser um cara profissional, entendeu? Tem que ser um cara, claro, a gente diz em relação à cúpula mais alta do clube, né? Mas, assim, tem um preconceito contra um cara que vem de fora, tanto que o Klaus Câmara foi o primeiro a sair, o André Zanota não ficou muito bem clara a saída dele, entendeu? Então, assim, parece que tem algo que peraí, o cara tem que... Não, o cara não é gremista. O Renato tá aí, um dos motivos que o Renato tá há 5 anos é porque ele é gremista, entendeu? Então, assim, parece que o cara tem que... Cara, existe bons profissionais que vão estar mais para o Grêmio do que o cara que é gremista, de repente.
O fato do Renato, eu vejo que, além do gremista, a idolatria dele com a torcida ainda faz muita coisa cair nas costas dele e parar ali. Não ir para elenco, não ir para direção. Então, muita gente acaba se protegendo ali, certo? Mas a questão do executivo tá certo. E eu deposito as minhas fichas, a minha confiança no Amodeu, que fique e que bata de frente com o Renato no lado positivo, que traga um outro lado sobre as contratações do Grêmio e comece a pensar diferente sobre isso. Concordo. É a nossa esperança agora, né? Aparentemente, pelo que todo mundo na imprensa vem comentando, ele é aquela figura que realmente faltava, né? Como tu comentou. É um cara que não baixa a cabeça para o Renato, ele não vai concordar tudo 100%. Ele vai dar opinião firme, ele vai contrariar o Renato, como a gente costuma dizer, vai colocar o Renato no lugar dele, né, que é treinar o time. Exato. E a gente espera que isso dê certo. A gente já tem alguns relatos sobre isso acontecendo, até a questão, já tem alguns relatórios do departamento médico do Grêmio saindo, também aquilo que não acontecia. A entrevista do Grêmio mudou, já é aquela entrevista online ainda, mas é aquela entrevista ao vivo, que o repórter pode fazer a pergunta em cima da resposta anterior, não é aquela que era tudo mandado antes, sabe? E é um negócio meio que já escalonado, então tá mudando. Eu espero que continue e que tome proporções maiores a nível também, principalmente de contratações e formulação do elenco. Isso aí. Então, pessoal, esse foi o nosso debate de hoje, nossa discussão e indignação, principalmente com a direção, comissão técnica, opções que eles tomam com contratações, formatação do elenco. Certo? Acreditamos que a grande parte da torcida concorda com a gente, mas estamos aqui para colocar nossa opinião ao público e botar um pouco para fora também. Certo? Não? Aí, né? A gente só dá a nossa opinião, mas se você tem uma opinião contrária, comente aí, que a gente... Vamos debater. Vamos debater. Exatamente. Comenta aí, entre em contato com a gente, pode entrar em contato, tem o Instagram, tem o YouTube, entre em contato, a gente aceita a opinião, a gente discorda, a gente conversa, é tudo aceitando sempre a opinião contrária, nada radical aqui no nosso canal. Certo, pessoal? Então, estamos aí, mais esse vídeo para vocês. Esperamos que tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele joinha no vídeo para dar moral para a gente. Valeu, gremistada. Até mais. Valeu. Um bom jogo para nós na sexta-feira. Abraço.